Políticas públicas para homens autores de violência no Brasil. Uma revisão bibliográfica a partir das perspectivas decoloniais. Autores: Fabiane Kravutsky-Bogdanovics e Kátia Alexandra dos Santos. Esse trabalho é recorte de uma dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Comunitário da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Paraná, Brasil, que está em desenvolvimento. Tal dissertação tem por objetivo analisar políticas públicas brasileiras destinadas a homens autores de violência doméstica, HAV, a partir de uma leitura decolonial. Em 2015, o Brasil estava em 5º lugar no ranking internacional da violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, é o mais importante instrumento legislativo brasileiro para o enfrentamento da violência contra a mulher. Em 2020, sofreu uma alteração, acrescentando a possibilidade do comparecimento obrigatório dos HAV a programas de recuperação e reeducação como medida protetiva de urgência. Nesta comunicação, apresentamos uma revisão bibliográfica do tema, realizando uma leitura decolonial do cenário que envolve as políticas públicas brasileiras voltadas à HAV, colocando em questão noções de masculinidades, tendo em vista pressupostos ligados à colonialidade de gênero. A escolha pelas perspectivas decoloniais se dá, pois, historicamente, a maior parte do conhecimento que vem sendo considerado válido, social e cientificamente, tem sido o produzido na Europa e, mais recentemente, nos Estados Unidos. Esse reconhecimento reflete as relações de poder globais constituídas a partir da invasão e dominação do continente americano, inferiorizando e até invisibilizando o conhecimento existente e produzido nas Américas. As perspectivas decoloniais denunciam essa colonialidade do saber, que é a hierarquização de saberes. Nos estudos de gênero, que tiveram início nos anos 60, as pesquisas sobre masculinidade são mais recentes. As perspectivas decoloniais afirmam que as diferenciações de gênero antecedem as diferenciações baseadas em características biológicas socialmente atribuídas ao homem e à mulher. Isto é, primeiramente, foi construída uma normativa de gênero e, em seguida, essa normativa foi aplicada aos corpos e às suas diferenças aparentes, datando esse processo do século XVIII. Até então, dominava o modelo de sexo único ou unissexual, com as fronteiras entre macho e fêmea sendo de grau e não de tipo. O entendimento social de gênero é, então, construído em cima de binarismos, como macho-fêmea, homem-mulher, masculino-feminino. Para uma compreensão mais aprofundada da violência de gênero nas Américas, esta pesquisa se embasa nas perspectivas decoloniais, que levam em consideração a colonização como fator histórico determinante da organização social mundial e a colonialidade como reflexo de uma imposição política e epistemológica. A colonialidade opera em 3 níveis: a colonialidade do poder, que envolve economia, política e instituições; a colonialidade do saber, nos níveis epistêmico, filosófico, científico, e a colonialidade do ser, que envolve a subjetividade, o controle da sexualidade, papéis atribuídos, entre outros. Assim, raça e gênero e seus binarismos se tratam de construtos coloniais determinados, que racializaram e engendraram as sociedades colonizadas, a fim de reproduzir um modo de ser europeu, transformando a vida dos povos colonizados com a opressão racial e de gênero. A ordem de gênero dos povos colonizados foi profundamente afetada pela colonização, e a sua ruptura tornou mais viável para os homens originários serem atraídos para as práticas masculinizantes e hierarquias da sociedade colonial, que se erigiu sob uma escala de masculinidades, assim como uma escala de comunidades e de raças. A violência e a violação dos corpos generificados decorre desse processo e da constituição desses corpos como coisa e como posse baseada na dualidade, corpo-natureza versus alma-razão, que desumaniza. A violação dos corpos tem andado lado a lado com a conquista territorial, e o estupro de mulheres em sociedades colonizadas era uma parte normal da conquista. A brutalidade era parte constituinte das sociedades coloniais. No cenário contemporâneo da violência, a gente tem estudos da ONU realizados entre 2000 e 2013 com 121 países que apontam que as Américas são o continente com maiores números de homicídios do mundo. A América do Sul tem os maiores índices, seguida pela América Central. Na América do Sul, o Brasil se encontra em 2º lugar nesse índice, seguido da Colômbia. A extrema violência na América Latina, ela deriva de uma conquista de 500 anos que ainda não se concretizou totalmente,
e isso depende de sua constante manutenção, sendo que a violência contra os corpos generificados e racializados, quer dizer, os corpos das pessoas que não são homens brancos, na América Latina, diz respeito a um projeto de conquista permanente da modernidade e colonialidade. Os pontos principais de uma leitura decolonial da violência doméstica. A colonial modernidade criou os conceitos de raça e gênero enquanto hierarquias de dominação e exploração. Fragilizou o espaço doméstico, despolitizando-o e enfraquecendo os laços comunitários que protegiam as mulheres. Desenvolveu uma relação ambivalente com os homens colonizados, emasculando-os perante os colonizadores e superempoderando-os perante as mulheres colonizadas, gerando assim uma profunda desigualdade de gênero, sendo que a violência vem sendo a forma mais frequente de socialização colonial, especialmente no que diz respeito à resolução de conflitos. Frente a esse complexo cenário, os estados vêm buscando, através de leis e políticas públicas, assim como programas de cooperação internacional, lidar com os problemas dos quais o próprio estado é autor ou, no mínimo, cúmplice. Com relação ao estado e violência, a gente tem historicamente que a proteção de grupos vulneráveis foi se tornando cada vez mais responsabilidade do Estado. Mas a criação de hierarquias dicotômicas para legitimar a dominação é uma prática recorrente dos colonizadores. O Estado e seu braço armado, a polícia, é herdeiro da colonização, patriarcal e racista, e, portanto, um dos principais responsáveis pela propagação da violência, opressões e injustiças sociais. O Estado capitalista, principalmente em sua fase de reatualização necroliberal, tem minado conquistas sociais e direitos de grupos minoritários. Tem-se, assim, uma relação ambivalente entre Estado, proteção e violência. Então, é preciso pensar em ações que busquem o fim da violência por meio de estratégias que não sejam parte do problema, como, por exemplo, o punitivismo carcerário ou a judicialização dos problemas sociais, mas sim que sejam embasadas na desracialização e despatriarcalização, isto é, na descolonização das políticas de proteção e que partam das práticas de proteção sociais e comunitárias, que é a proposta das perspectivas decoloniais. As políticas públicas de enfrentamento à violência. A partir dos anos 80, houve uma ampliação nas políticas públicas com foco nas mulheres, objetivando a justiça de gênero. Mas essas políticas ignoraram o contexto dos relacionamentos e as relações de poder. Na metade da década de 90, que emergiu o foco nos homens e na masculinidade nessas políticas. As ações com homens não apareceram sem críticas, por eles sempre terem sido o centro das políticas públicas em geral, então com o risco de que as mulheres fossem marginalizadas novamente. Um outro questionamento foi que o trabalho estaria sendo estruturado em perspectivas eurocêntricas de gênero, desconsiderando as especificidades sociais, culturais, históricas e geográficas. Os grupos com os homens autores de violência doméstica são uma prática recente. Seu surgimento se deu nos Estados Unidos nos anos 70, chegando no Brasil entre os anos 80 e 90. A partir das conferências da ONU do Cairo, em 94, e Beijing, em 95, que evidenciou-se a necessidade da inclusão dos homens para ampliar a justiça de gênero no mundo. No Brasil, foi com a promulgação da Lei Maria da Penha que os serviços de responsabilização de HIV foram institucionalizados. A Lei 13.894 de 2020 alterou o artigo 22 da Lei Maria da Penha e colocou o comparecimento obrigatório dos HIV aos centros de educação e reabilitação e o acompanhamento psicossocial como medidas protetivas de urgência. Até hoje, ainda há questionamentos sobre a eficácia dos grupos com HIV, críticas embasadas em uma lógica punitivista e de encarceramento, e também há uma preocupação de que tais iniciativas possam representar um desvio no investimento de recursos que deveriam ser aplicados diretamente no trabalho com as mulheres vitimadas por essa violência. Mas o trabalho de avaliação e sistematização dos grupos nas últimas décadas traz importantes acúmulos, fornecendo evidências do seu funcionamento. A literatura aponta que a taxa de reincidência da violência doméstica é baixa após a participação nesses grupos com os homens autores de violência doméstica. Ainda, a pandemia de Covid-19 trouxe diversos novos desafios para a realização desse trabalho, no enfrentamento à violência doméstica, sendo necessário, então, reformular protocolos e metodologias para se adequar às novas demandas.
A presente pesquisa ainda se encontra em desenvolvimento. Nas etapas realizadas até o momento, pode-se perceber como a colonização afetou e afeta diretamente nas questões de gênero e, mais especificamente, na organização das masculinidades latino-americanas, o que inclui a violência como elemento constituinte na socialização de alguns modelos de masculinidades. Assim, tem-se a violência doméstica como decorrente da colonização e desses modelos de masculinidades. Nesse sentido, as propostas de leis e políticas públicas referentes à violência doméstica necessitam ter em conta esses elementos para que possam partir de um entendimento pertinente do fenômeno, bem como propor estratégias adequadas ao seu enfrentamento. A análise das leis e políticas públicas quanto a essa adequação será realizada em momentos subsequentes dessa pesquisa. E, por fim, as referências bibliográficas utilizadas na minha pesquisa.